Fala, meus irmãos, tudo bem? Que estamos para mais uma lição da nossa escola bíblica e hoje chegamos à lição de número 8, que vai tratar dos capítulos 17 e 18 de Juízes, e o assunto da lição é a idolatria de Mica e da tribo de Dan. O texto áureo diz assim: Então se alegrou o coração do sacerdote, tomou a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de escultura, e entrou no meio do povo. Juízes, capítulo 18, verso de número 20. A verdade prática diz assim: Não há lugar para a bênção de Deus onde imperam o pecado e a idolatria. A nossa leitura bíblica está no capítulo 17 de Juízes, que é todo ele, desde o verso 1 até o verso de número 13. E eu vou ler na versão NAA, vou colocar também o texto aqui na tela para você acompanhar. Vamos ler? Diz assim: Havia um homem na região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica. Ele disse à sua mãe: As 1.100 moedas de prata que lhe foram roubadas e a respeito das quais a senhora me falou e proferiu maldições, eis que esse dinheiro está comigo, eu o peguei. Então a mãe lhe disse: Que o Senhor o abençoe, meu filho. Assim ele devolveu as 1.100 moedas de prata à sua mãe, que disse: Da minha parte dedico esta prata ao Senhor Deus, a favor de meu filho. Será usada para fazer uma imagem de escultura e uma de fundição. Por isso agora eu devolvo esta prata a você. Porém o filho devolveu a prata à sua mãe. Pegou 200 moedas de prata e as deu a um ourives, o qual delas fez uma imagem de escultura e uma de fundição. E a imagem ficou na casa de Mica. E assim este homem, Mica, veio a ter um santuário, fez uma estola sacerdotal, alguns ídolos do lar, e consagrou um de seus filhos para ser sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava mais certo. E havia um jovem de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita e estrangeiro naquele lugar. Esse homem partiu da cidade de Belém, de Judá, em busca de outro lugar para morar. E assim, seguindo seu caminho, chegou à região montanhosa de Efraim, até a casa de Mica. E Mica lhe perguntou: De onde você vem? E ele respondeu: Eu sou levita de Belém, de Judá, e estou procurando um lugar para morar. Então Mica disse: Fique comigo como meu conselheiro e sacerdote, e eu lhe darei 10 moedas de prata por ano, a roupa e o sustento. O levita entrou e consentiu em ficar com aquele homem, e o jovem era para ele como um de seus filhos. Mica consagrou o jovem levita, que passou a ser o sacerdote, e o jovem ficou na casa de Mica. Então Mica disse: Agora sei que o Senhor me fará bem, porque tenho um levita como sacerdote. Até aqui a nossa leitura, a nossa lição, como de costume, ela tem 3 tópicos. O primeiro fala Mica e a idolatria familiar. Segundo tópico, a tribo de Dan e a sua migração. Terceiro tópico, tribo de Dan e a sua idolatria. Então vamos falar nessa lição a respeito da idolatria do povo e mais precisamente a idolatria da tribo de Dan, que surgiu com a idolatria na casa de Mica, né? Como a gente já pôde ver, naquele tempo não havia rei em Israel, então cada um fazia o que bem entendia, né? O que vinha na sua cabeça. Antes de entrar na lição, quero te pedir para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like se você estiver gostando desse vídeo e quando se inscrever, ativa o sino das notificações. Temos vídeos todos os dias aqui no nosso canal, de segunda a sexta. Temos o oráculo do dia, que é uma palavra, um vídeo curto com uma palavra, trazendo direcionamento
para abençoar o seu dia todas as manhãs, às 6 horas. Esse vídeo está aqui no nosso canal. No sábado, nós temos a lição da Escola Bíblica da revista da CPAD, que traz o assunto Aviva a Tua Obra. E no domingo, nós temos a lição da revista do Programa de Educação Cristã Continuada, que é a PEC. E neste trimestre estamos estudando Juízes e Ruth. Então, todos os dias nós temos vídeos aqui no nosso canal e nós precisamos da sua inscrição, assim você vai estar nos ajudando a fazer o canal crescer e a ser cada vez mais divulgado. Tá bom? Deus abençoe e eu desde já também agradeço a todos aqueles que nos apoiam, a todos os nossos irmãos que já estão inscritos e que assistem os vídeos, comentam, compartilham. Nós agradecemos muito a cada um de vocês. Vamos entrar então na lição. A introdução diz assim: entramos na seção final do livro de Juízes, capítulo 17 até o 21. Quando o escritor bíblico expõe a culminância da trágica decadência religiosa e moral de Israel. O povo escolhido corrompeu-se completamente e, ao invés de influenciar, foi influenciado pelos povos ao seu redor, tornando-se igual ou até pior que eles. Os capítulos 17 e 18, objeto de nossas reflexões nesta lição, retratam o caos religioso então instalado em Israel. A gente já falou aqui nas aulas anteriores a respeito do ciclo de idolatria que o povo de Israel todo o tempo ele cometia. Como funcionava? O povo ele não tinha uma liderança, então ele era influenciado e caía no pecado da idolatria. Com isso se afastava de Deus. Deus os entregava na mão dos inimigos e então o povo padecia e sofria a opressão. Diante da opressão, o povo clamava a Deus por um libertador e Deus levantava um homem ou uma mulher para ser o juiz e o libertador da nação. Então esse juiz libertava a nação e trazia um tempo e um período de paz à nação. Mas com o passar do tempo, esse juiz envelhecia e morria, e então Israel voltava ao seu pecado de idolatria, e assim o ciclo se repetia. Isso acontecia e aconteceu várias vezes durante o período que abrange o livro dos Juízes, aproximadamente 300 anos. E aqui mais uma vez isso acontece. O povo mais uma vez se afasta de Deus, cai no pecado da idolatria, sendo influenciado pelas nações ao redor. Quando ele devia ser influência, ele passa a ser influenciado. Então, aplicando isso à igreja e ao momento em que vivemos, toda vez que a igreja deixa de ser relevante, deixa de ser ativa, deixa de ter uma voz, deixa de influenciar, ela, consequentemente, será influenciada pelo Estado, pela cultura e por todo o sistema que existe no mundo. Então, aqui vamos falar a respeito da idolatria desse homem chamado Mica. Parece ser nome de mulher, mas é um homem chamado Mica. O primeiro tópico da lição fala Mica e a idolatria familiar. E o primeiro ponto diz a afirmação da idolatria familiar. Diz assim, é o verso de número 1. Havia um homem na região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica. O capítulo 17 de Juízes expõe a história de um ladrão confesso, de sua própria mãe, que tomou-lhe indevidamente 1.100 ciclos de prata. A confissão de Mica está mais para alguém assustado com uma possível maldição do que propriamente arrependido de sua ação. Igualmente, a sua mãe, ao invés de discipliná-lo, reafirmando o ensino de inegociáveis balizas morais, mostra-se conivente com o erro e até o abençoa. Não havia zelo espiritual naquela família, mas pura religiosidade exterior. Então, a história bíblica diz aqui que esse cara ele rouba de sua mãe 1.100 ciclos de prata. E a sua mãe, quando dá falta dessa quantia de dinheiro, ela amaldiçoa o ladrão, E então Mica vem com o dinheiro roubado
e confessa que havia roubado sua mãe e devolve a ela, e ela o abençoa. Ela o abençoa. Então o comentarista diz aqui que ela devia ter disciplinado, né, chamado a atenção dele, mas ao invés disso ela o abençoa e concordando assim com a ação errada de seu filho. O temor a Deus, ele já havia se esvaído aqui de dentro dessa residência, porque havia uma punição para aquele que roubasse. Ele devia restituir e ainda dar um acréscimo pelo transtorno. E ele não faz isso, ele apenas devolve o que ele roubou e a sua mãe, né, passa a mão ali na cabeça dele e o perdoa e o abençoa, não trazendo então consequências para o que ele havia feito. E para piorar a situação, ela diz que dedica esse valor, essa quantia a Deus e devolve a seu filho. E o seu filho pega uma parte desse dinheiro e manda fazer 2 imagens para que dentro de sua casa essas imagens fossem adoradas como se fosse Deus. E aqui nós vamos ao segundo ponto, que é o agravamento da idolatria. Verso de número 10. Fica comigo e sei-me por pai e sacerdote. Não bastasse os horripilantes atos já cometidos, Mica vai mais fundo em sua degradação religiosa ao consagrar um de seus filhos para que ele fosse sacerdote. Com isso, Mica praticou no mínimo 3 irregularidades religiosas. Primeira, o pai deveria ser o líder religioso da casa, conforme Deuteronômio 6, verso 7 e Jó 1, verso 5. Segundo, somente descendentes de Arão podiam ser sacerdotes. A exemplo de Êxodo capítulo 40, do verso 12 ao verso 15. E terceiro, os sacerdotes deviam dedicar-se a toda a comunidade de Israel e não a indivíduos ou famílias. O pecado conduz um homem a situações cada vez mais deploráveis, conforme Salmo 42 e Lucas capítulo 15. Então Mica vai além aqui na sua idolatria. Ele queria ter um santuário particular. Ele põe um de seus filhos como sacerdote, consagra-o a sacerdote, e isso está errado, de acordo com a lei. Devia ser descendente de Arão, dentro da tribo de Levi e ainda descendente de Arão. Todos os sacerdotes, eles eram levitas, mas nem todos os levitas poderiam ser sacerdotes, porque eles deviam seguir a linhagem de Arão. Então, Mica, ele se exclui de sua responsabilidade enquanto líder religioso de sua casa. Ele coloca o seu filho para cumprir esse papel e ele quer transformar a sua casa em um santuário particular, onde apenas a sua família ali é abençoada. Mais um erro, mais um agravante dentro do que Mica estava fazendo. E o terceiro ponto é a cegueira da idolatria familiar. Verso de número 13. Então Mica disse: sei agora que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Neste momento da narrativa bíblica, Mica considera que sua religiosidade, enfim, seria recompensada pelo Senhor. Afinal, ele tinha seus ídolos, o seu santuário, e agora um levita consagrado para ser o seu sacerdote e devidamente remunerado para isso, conforme Juízes 17, do 10 ao 13. Contudo, Mica tinha um zelo apenas exterior, constituindo todo um cenário na aparência da adoração, e o seu propósito era o benefício próprio, e a sua motivação estava baseada não na fé, mas na superstição, praticando uma religiosidade superficial misturada com péssimos costumes espirituais dos povos pagãos. Então, mais uma vez, Mica, ele progride na sua degradação espiritual. Ele tem a oportunidade de contratar um levita para ser o seu sacerdote. Então, já não é mais o filho dele sacerdote, agora é um levita que ele contrata.
Um levita que não poderia ser sacerdote, porque não era descendente de Arão, mas ele é contratado para fazer esse serviço e ele o faz. Tanto Mica quanto esse levita mostram aqui que duas coisas: ou que eles não se importam com a lei, com a palavra de Deus, ou que eles sabem, conhecem e não querem cumprir. Duas coisas aqui. Nós estamos vendo a desobediência à lei de Deus. E quem poderia corrigir isso? Se na nação não havia líder, não havia juiz, não havia alguém que pudesse falar a respeito da lei. A Bíblia diz que cada um fazia o que bem entendia, então não tinha como alguém corrigir isso. E aqui nós vamos entrar então no segundo tópico da lição, que fala a respeito da tribo de Dan e da sua migração. E o primeiro ponto é a migração danita. Naqueles dias não havia rei em Israel e a tribo dos danitas buscava para si uma herança em que habitar. Os danitas receberam terra suficiente para acomodar a sua tribo. Josué 19, do 40 ao 48. Todavia, não conseguiram alcançar a posse plena do território que lhes fora designado no sul por herança. Daí seu deslocamento para o norte em busca de terra para habitar. Em verdade, a tribo de Dan padece do mesmo desassossego e infelicidade de Mica por conta da concepção idólatra que possuem a respeito de Deus, retratando mais uma vez o declínio espiritual de Israel. Então, ao invés de guerreiros cheios de fé e corajosos, compromissados com as batalhas do Senhor, a tribo de Dan optou por intimidar os seus compatriotas israelitas e atacar uma cidade indefesa. Então aqui, mais uma vez, a nação de Israel ela entra pelo caminho da idolatria. Toda vez que as pessoas se afastam de Deus, elas ficam à mercê de influências malignas. Aqui, a tribo de Dan, ela havia recebido a sua terra e o seu dever era lutar por aquilo que Deus havia dado a eles, mas eles não conseguem lutar, eles se omitem a entrar em uma guerra para tomar posse da terra que Deus deu a eles. Com isso, eles migram para uma outra região, eles saem da região sul e vão para a região norte. E ali, à base da intimidação, eles encontram uma terra, uma cidade frágil dos seus próprios compatriotas e eles atacam aquela cidade que estava ali vulnerável. Não havia ninguém para lutar por aquela cidade e eles, sabendo disso, atacam aquela cidade e tomam aquelas terras. E aqui o segundo ponto é a consulta danita, do verso de número 5 do capítulo 18, diz assim: consulta a Deus para que saibamos se prosperará o caminho que levamos. 5 espias foram enviados à procura de um novo território, sendo que no caminho para o norte chegaram à casa de Mica e ali pernoitaram. Na ocasião, após reconhecerem um sacerdote, os espias pediram-no que consultassem a Deus sobre o sucesso de sua missão. Tendo recebido a resposta positiva, Juízes 18, do 2 ao 6, a passagem bíblica não diz se o levita realmente perseguiu, né, a vontade de Deus. Antes, pelo contrário, ele externou uma resposta por demais rápida e conveniente para com as expectativas danitas. Esse levita mostra aqui que ele, de fato, nem era sacerdote, ele nem consultava Deus. Os caras vêm, fazem uma pergunta a ele, se o caminho deles vai prosperar, se está certo. Ele afirmativamente responde a eles, dando uma resposta de que eles vão ser abençoados, coisa que Deus não disse. E o que acontece é que eles pegam aquela resposta e eles seguem o seu caminho em direção ao erro, em direção àquela cidade chamada a cidade chamada Laís, e eles vão e
tomam aquela cidade. Os levitas foram àquele lugar, fizeram seu serviço de análise e voltaram para chamar, o seu próprio povo. E é o que nós vamos ver aqui nesse ponto 3, que fala da espionagem danita. Verso de número 7 do capítulo 18. E viram que o povo que havia nela estava seguro, segundo o costume dos sidônios, e em paz, confiado. Após deixarem a cidade de Mica e realizarem atenta observação da dinâmica de vida da cidade chamada Laís, os espias retornaram aos seus irmãos e fizeram o relato otimista. O povo era pacífico, sem qualquer tratado militar com as tribos vizinhas. Em resumo, a cidade era vulnerável e a vitória seria fácil. Cenário completamente diverso daquele vivido pelos espias originais que, ao entrarem em Canaã, encontraram um povo forte, uma cidade fortificada e cuja conquista demandaria completa confiança nas promessas e na força do Senhor. Então aqui eles vão cheios de alegria por encontrar uma cidade vulnerável e então ali eles tratam de tomar aquela cidade. E nós vamos entrar aqui no último ponto, que é o terceiro tópico, Tópico de número 3, tribo de Dan e a sua idolatria. E o primeiro ponto é a parada estratégica, verso de número 13. Dali passaram a região montanhosa de Efraim e chegaram até a casa de Mica. Seguros de sua própria força, 600 homens danitas armados puseram-se em direção à cidade de Laís. Verso de número 11. No meio do percurso, porém, decidiram passar novamente pela casa de Mica, lembrando de seu particular santuário, que mal haveria de levar um santuário já pronto para um novo lar. Roubando a propriedade de outros, imaginavam garantir a bênção na nova fase. O que foi, Bob? Vou pegar aqui tua bolinha. Então, vai. Então, o que eles fazem aqui nesse ponto, nesse aspecto? Eles vão em direção à cidade de Laís para tomar posse daquela cidade de forma indevida e no caminho eles passam, guiados obviamente pelos espias, eles passam pelo caminho aonde estava a casa de Mica e eles roubam aquele santuário. Eles roubam aquele santuário, eles roubam aquele sacerdote, compram na verdade aquele sacerdote falso e com isso eles imaginam que a bênção de Deus vai estar com eles. E o segundo ponto é a ruína total. Verso de número 24, que mais me resta? Assim que soube do ocorrido, Mica reuniu um grupo de vizinhos e perseguiu o comboio danita, alcançando-o já bem longe de sua casa. Juízes capítulo 18, verso 22. Mica então se queixa de que os danitas roubaram-lhe os seus deuses e o sacerdote, afirmando em seguida que mais me resta. A condição espiritual de Mica é vergonhosa, padecendo de um vazio espiritual deplorável, de modo a revelar que não o Senhor, mas o seu santuário particular era a sua exclusiva fonte de alegria e segurança de viver. Idolatria escancarada. Então os danitas ameaçaram Mica e seus vizinhos com a morte se tentassem recuperar os objetos religiosos roubados. Percebendo que estavam em nítida desvantagem, Mica e seus homens desistem e voltam para suas casas, assumindo o prejuízo. Então olha aqui, tudo que é feito nessa vida recebe a sua justa retribuição, A Bíblia diz que de Deus não se zomba e tudo que o homem planta, ele colhe. Essa lei ela é universal, irrevogável. E o que acontece aqui? Mica está sofrendo aquilo que ele provocou e fez lá atrás. Ele roubou sua mãe. O seu santuário particular e idólatra é fruto do roubo que ele havia feito. E em consequência a isso, a tribo de Dan também é uma tribo idólatra e também faz a mesma coisa. Ela rouba as coisas de Mica, o santuário, o sacerdote, os ídolos, a estola sacerdotal, tudo aquilo que havia naquele cenário. E
E em troca disso, Mica tenta ir atrás e recuperar, né, reaver aquilo que havia sido roubado, mas a tribo de Dan, seus homens, são 600 homens armados. Eles respondem a Mica e dizem assim, ó, nós vamos matar todos vocês se vocês quiserem vir buscar aquilo que nós roubamos. A gente roubou e agora é nosso. Então, com isso, a tribo de Dan está tão corrompida moralmente que eles acham que roubando aquilo eles serão abençoados. Eles serão abençoados por Deus dentro de um cenário de roubo e de pecado. Então, não acontece assim. Deus não age dessa forma. E aqui nós vamos ao último ponto, que é o caos espiritual. Os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura. Os danitas conquistaram a cidade de Laís, queimando-a por completo. Após reconstruíram a cidade, rebatizando-a de Dan, passando a nela habitar. Juízes 18, do 27 ao 29. Portanto, a campanha militar de ocupação daquele território foi bem sucedida. O povo, mesmo acontecendo, foi bem sucedida, o mesmo acontecendo com o objetivo religioso, pois os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura, Juízes 18:30, ou seja, o ídolo de Mica foi colocado em um santuário na nova cidade e começou, né, a idolatria familiar. Ela se expandiu e se transformou na idolatria coletiva. E o que acontece? O mal, ele se propagou. O caos espiritual da tribo de Dan ficou ainda mais evidente quando o texto bíblico revela que o sacerdote passou a oficiar no santuário idólatra da nova cidade. E, olha só, ele era descendente de Moisés. Então, irmãos, aqui nós estamos vendo que a base familiar, né, a família, ela é a base da sociedade. Aquilo que estava acontecendo dentro de uma residência, dentro de uma casa, se propagou de forma negativa para toda uma cidade. Então, daí nós temos a importância dos pecados, dos erros, eles serem corrigidos para que eles não se propaguem. O pecado de Mica que ele cometeu, ele foi de certa forma consentido por sua mãe, teve a aprovação de sua mãe, o que não deveria ter, e isso se propagou. Um roubo se transformou em um santuário residencial, um santuário residencial se transformou em um santuário de toda uma cidade. Então, aqui nós estamos vendo que por falta de um líder e por falta de conhecimento bíblico, as pessoas cometem atos deploráveis em nome de Deus, achando que aquilo ali é certo. Por isso nós precisamos pregar a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus e corrigir as nossas ações e as ações daqueles que estão ao nosso redor, para que o erro, para que a heresia não tenha espaço e não se propague em nosso meio. A aplicação pessoal diz assim: não podemos manipular Deus com uma vida religiosa superficial e idólatra. Uma vivência espiritual sadia demanda que entreguemos nosso coração a Jesus e confiemos nele todos os nossos caminhos, por amor e sempre à luz da palavra de Deus. Muito obrigado, meus irmãos, por nos acompanhar até aqui. Comente aqui embaixo se você achou algum ponto relevante dessa lição, ou se você notou que não falamos de algo que você gostaria que falássemos. E agora eu te peço também que comente aqui embaixo respondendo o questionário da nossa lição. São 3 perguntas. A primeira é: quem Mica consagrou primeiro como sacerdote? A segunda pergunta é: a resposta que os danitas receberam do sacerdote na casa de Mica sobre o sucesso de sua missão foi positiva ou negativa? E a terceira e última pergunta é: quantos homens armados de Dan foram em direção à cidade de Laís? Mais uma vez eu te peço, se inscreve aqui no nosso canal, ativa as notificações e se você gostou desse vídeo, deixe o seu like para nos ajudar, tá bom? Que Deus te abençoe e até a próxima aula.